quero começar perguntando para ti, por que Helder? Não foi nome dado pela tua mãe, pelo teu pai? Como é que foi? Com alguma homenagem, não? Tito, primeiro agradecer o convite para estar aqui no teu programa, aqui no Papo no Tucupi, agradecer que eles estão nos acompanhando pelo mundo, assistindo esse nosso bate-papo. Helder foi uma homenagem que meu pai e minha mãe me fizeram a Dom Helder Câmara. Uma figura fantástica dos católicos, que foi um grande baluarte no enfrentamento à ditadura, arcebispo de Olinda, um cearense, e eu tive o privilégio de receber esse nome em que meus pais resolveram homenagear alguém de tamanha importância e que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer. Você conheceu o Dom Helder? Tive a oportunidade de conhecer. Me recordo bem, um dia eu estava indo para a escola, eu estudava no Rego Barros, na escola da Aeronáutica, Tenente Rego Barros, e num dia Dom Helder estava visitando um casal de familiares, o advogado Edmundo Oliveira, com a minha prima, com a Nair, que é casada com ele, e Dom Helder estava na residência deles, no apartamento deles, que era no mesmo apartamento que nós morávamos, e aí eu tive a oportunidade, e hoje guardo essa foto com muito carinho em casa, num momento muito especial. Helder, na realidade você foi muito novo quando seu pai atingiu o ápice do poder no Estado, né, que foi o governo do Estado. Você tinha 4 anos incompletos, né? Como é que foi aquela experiência de você entrar no palacete residencial, como hoje é a Secretaria de Cultura do Estado? Você lembra dessa parte da infância, de sair da sua casa normal e entrar num palácio? Eu lembro muito, eu sempre fui muito atento como criança, desde muito novo, vendo a atividade dos meus pais e sempre pude acompanhar. Me recordo que muitas das vezes eu queria ir nas caravanas pelo interior, queria participar, seja de campanha eleitoral, seja das ações de interiorização de governo. Eu sempre queria estar presente, estar participando. Minha mãe sempre retraindo, claro, para que não tivesse qualquer prejuízo em ir para a escola, etc. Mas me lembro bem no dia da posse do meu pai, que eu pedi para o sapato estava apertando, me lembro bem, e aí o Fernando Ribeiro, que é uma pessoa amiga, e que até hoje foi senador da República, foi senador da República, foi suplente inclusive do senador Jade, e me levou no comércio para trocar o sapato, porque eu estava reclamando e estava para estragar a posse por conta da... E depois, e hoje vejo fotos, meu pai tomando posse e eu sentado na escada olhando para cima, acompanhando como um espectador aquele momento importante. Quando foi que você tomou consciência de ver aquilo de longe, ver aquele momento importante, que era aquele momento, era um momento de luta contra a ditadura, né? Aquele 1982, que em 85 viria com a eleição de Tancredo no colégio eleitoral. Quando é que você tomou consciência daquele momento para o Pará e para o Brasil? Quando o Dr. Tancredo morre. Aquele momento foi um momento muito marcante. Eu era muito criança. Você tinha 6 anos, Tinha 6 anos de idade, mas quando o Dr. Tancredo morre, eu vejo os meus pais, nós morávamos na residência governamental, onde hoje é a Secretaria de Cultura, ali na Magalhães Barata. Eu estudava na frente, no Colégio Pequeno Príncipe, e me recordo como se fosse hoje os meus pais entrando chorando, os dois em prantos, com a notícia da morte, do falecimento de forma absolutamente, aquela fatalidade inesperada, né? que mudou a história do Brasil. E aquele momento foi um momento muito marcante, porque somado à imagem dos meus pais estarem chorando, somado a ter tido a oportunidade de conhecer o Dr. Tancredo e a dona Risoleta, tendo tido Ele esteve lá em Palácio em 1985. Né, eu tenho guardado, depois vou lhe mandar, uma foto que eu estou no colo do Dr. Tancredo e tem uma dedicatória
da dona Risoleta, e ela diz assim que um abraço fraterno e tal ao futuro governador do Pará, Helder Barbalho, certo? Então, uma coisa que eu guardo até hoje, mandei plastificar, né? E sou eu, o Jader, meu irmão, e sentado no colo do Dr. Tancredo. Então, a notícia do falecimento dele, aquelas imagens todas do Brasil inteiro nas ruas, chorando a perda da esperança daquele momento de reconstrução da democracia, da retomada, da redemocratização, do poder civil, aquele momento da história do Brasil, aquilo foi muito marcante para mim. Você falou um negócio que você estudou no Pequeno Príncipe, né? Que era uma escolinha devia ser maternal, alguma coisa nesse sentido, primário. Fiz né? até a 3ª série do primário, que depois virou ensino fundamental. Primário. Depois eu fui para a escola Tenente Rego Barros, escola militar, ali na Júlio César. E como era estudar sendo filho do governador? O tipo teve alguma diferença, alguma... Eu agradeço a Deus até hoje ter tido a oportunidade de estudar no Rego Barros, porque o Rego Barros me permitiu... Que é uma escola pública, né? Uma escola pública federal, escola militar com um regramento absolutamente voltado às orientações militares, né? E foi muito importante para mim porque os meus melhores amigos eram filhos de soldado, de cabo, de sargento, então não havia qualquer tipo de distinção, porque é filho do governador, vai ter um tratamento. Pelo contrário, nós tínhamos de manhã que achar a bandeira, cantar o hino, a farda tinha que estar impecável. Quando chegava pela parte da tarde, ia roçar, ia aprender a cozinhar, aprender a costurar. Isso tudo foi uma formação, e eu te digo com toda sinceridade, Tito, talvez se eu tenha que dizer qual foi o grande ato na minha juventude, na minha infância e na minha juventude, que me permitiu construir valores, foi ter tido a oportunidade de estudar no Rego Barros, sem dúvida. Sem dúvida, porque se eu tivesse talvez ido para outras escolas, talvez eu tivesse me envaidecido e achando que ser filho de governador é algo diferente de ser filho de qualquer cidadão. Helder, e depois você, quando acaba o seu ensino fundamental, você vai e faz faculdade de administração, não é isso? E vai para a UNAMA, e lá já existia, obviamente, você já era grande, né? Já era adulto, e a refrega política, com certeza, contra o seu pai, deve ter jogado alguma coisa em você, né? Eu sempre tive, eu diria... Ou você não sofreu nada disso? Não, claro que pude viver, seja na minha infância, seja na minha juventude, como na fase adulta, as consequências da dinâmica política. Isso aí é absolutamente natural. Inclusive, a minha experiência me faz ter muito cuidado para que os meus filhos não sejam criados numa bolha, mas, ao mesmo tempo, possam estar prevenidos de eventuais abordagens fruto da democracia, fruto do contraditório, fruto dos questionamentos que qualquer homem público, e, consequentemente, é inevitável que o entorno, que a família, acabe estando partícipe disso. Mas eu te confesso assim, que eu, graças a Deus, sempre consegui ter, dentro de sala de aula, não tenho nenhum registro que tenha me marcado algo que ficou como um constrangimento. Me recordo uma pessoa que hoje eu tenho amizade, eu fui aluno do Guarani Júnior. E com todo a disputa e todos os contraditórios da relação liberal, diário e etc. Eu me recordo bem que o Guarani Júnior vai ser meu professor, né? Eu digo, como é que vai ser essa relação aluno-professor, o Guarani sendo um símbolo do liberal, um símbolo né? E conquistei um amigo. Me respeitou de uma forma, eu o respeitei de uma forma, foi um professor extraordinário para mim,
me ensinou muito e hoje temos relação de amizade, trocamos WhatsApp, trocamos telefonema e sempre de forma sem deixar misturar as relações profissionais com as nossas relações pessoais. Você falou no liberal agora, eu nem ia tocar nesse assunto neste momento da entrevista, mas como é que estão as relações entre você, e quando eu falo você, falo da família, né? Porque todos são políticos praticamente, né? E o Grupo Liberal hoje, depois que está com nova administração? Eu sempre defendi, Tito, que acho que nós precisamos ter a capacidade de nos relacionar. A civilidade tem que ser algo que tem que dominar todos nós. O ódio, o rancor, a briga, não que não seja... A boa briga tem que ser lutada, tem que ser feita. O contraditório tem que existir. Mas acho que a civilidade ela tem que prevalecer. E eu fico muito feliz que hoje haja civilidade nas relações. Eu não tenho qualquer dificuldade de relacionamento com o Ronaldo, que é o presidente do grupo. Perfeito. Nenhuma dificuldade de relacionamento, o respeito. E parto do princípio de que a civilidade ela constrói, e acho que para o nosso Estado nós já temos diferenças demais, nós já temos dificuldade demais, problema demais, que se a gente puder fazer com que aqueles que podem, aqueles que têm um papel importante, estratégico para o Estado, acho que devem se unir e buscar seguir no mesmo caminho. Havia problema com a administração passada do Rômulo Maiorana Júnior? Bom, havia uma questão já de muito tempo atrás, nada, não atribuo que tenha sido qualquer coisa comigo, pelo contrário, nunca tive nenhuma, certo, mas é fato, é público, de que havia uma diferença, perfeito, entre o então presidente do grupo Rômulo Maiorana com o senador Jader, e a sociedade paraense sabe disso. Essa nova aproximação, né, ficou bem clara quando o Ministério da Integração Nacional anunciou 13 páginas no Liberal. Antigamente só colocava o resumo e a grande propaganda ia para o Diário do Pará. Essa foi uma forma de se aproximar também? Pelo contrário, na verdade há uma determinação por parte da SECOM de que ao momento em que o Ministério da Integração, por exemplo, como você está citando, vai fazer um anúncio, todos os veículos que estejam cadastrados na Secretaria de Comunicação do Governo Federal e com este cadastramento estando vinculado, seja tiragem, seja índice de audiência, todos recebem, solicitam-se as propostas e fazem. O que, na verdade, acabou por acontecer é que, num determinado momento, o jornal renunciava ao direito ou à expectativa do anúncio, e hoje há um comportamento absolutamente profissional em que o governo federal deseja fazer um anúncio com um veículo e o veículo se dispõe a fazer a publicidade. Isso, inclusive, na época da prefeitura de Ananindeua. Quando eu fui prefeito de Ananindeua, por várias vezes eu ligar para o Guarani, quero fazer um anúncio da prefeitura de Ananindeua, vamos inaugurar tal obra, e havia uma resposta dizendo que havia uma orientação de não fazer. Helder, quando é que você decide que ia ser político? Diz assim, olha, eu vou ser político profissional. Quando é exatamente? Porque você foi eleito prefeito de Ananindeua, já que você falou, muito jovem, né? Aos 21 anos de idade, aos 25, mas você se elege vereador de Ananindeua aos 21, não é isso? Teve pouco mais de 4 mil votos, depois tem quase 70 mil para deputado estadual. Como é que você diz assim, olha, quando é que você diz para você mesmo assim, olha, eu vou me tornar um político profissional? Olha, eu, desde muito jovem, desde muito cedo, eu sempre gostei, sempre acompanhei, seja através das ações partidárias, sempre acompanhei, seja na política estudantil, e sempre gostei. Certo? E quando chega a partir de 98, eu
passo a ter uma participação mais ativa, vamos dizer assim, no núcleo partidário. Posterior a isso, quando chega a eleição em 2000, eu tomei a decisão de ser candidato em Ananindeua, uma decisão inclusive minha. Por que Ananindeua? Em Ananindeua porque eu tinha construído uma relação muito próxima com lideranças do município, eu tinha uma aproximação, portanto, e para você ser vereador você tem que construir essa relação. E eu te confesso que eu não queria que fosse aquela coisa, vai ser o filho do Jader, não. Ser filho do Jader, ser filho de Alcione, serei sempre e tenho orgulho disto. Agora, eu tenho a obrigação de construir e fazer por onde com que as pessoas possam ver em mim um representante, ver em mim alguém que tenha identidade própria e que as pessoas possam avaliar, analisar e escolher. E tomei a decisão de ser candidato a vereador por Ananindeua. Depois, como você disse, fui candidato a deputado estadual, tive êxito, foi uma experiência muito interessante ter sido deputado estadual, como foi fantástico ter sido vereador, porque ali a aproximação com a população, você está ali no dia a dia vendo os problemas, estando absolutamente num nível de relacionamento com as pessoas que te permite viver intensamente o dia a dia de onde se mora, que são nos municípios. E depois fui candidato a prefeito, podendo ter sido prefeito em Ananindeua por 8 anos. E a partir daí segui esse caminho da política a nível estadual novamente. Helder, é óbvio que ser político ou ter qualquer outra profissão não é um mar de rosas, né? Tem muitos erros, tem muitos acertos. Quando você decidiu ser político, o que foi que você disse? Esses erros que meu pai cometeu, eu não vou mais cometer. Ou você puxou mais para quem? Para sua mãe ou para o seu pai? Ou foi uma mistura dos dois? Eu diria que a minha obrigação é poder ter as virtudes dos meus pais e aprender com os erros que só o tempo, e só quem tem tempo de janela tem direito a errar, e que eu possa aprender com a experiência e os erros que que o tempo de exercício da vida pública possa ter feito com que eles cometessem, para que eu aproveite desta referência para não cometer estes erros. Portanto, eu sempre costumo dizer o seguinte: eu tenho a obrigação de cultivar as relações e as coisas boas e aprender com os erros para não cometê-los. Se eu tiver que cometer erro, que os erros sejam cometidos, os meus erros sejam aqueles que eu, porventura, cometa, e com certeza, como ser humano, todos erram, eu não sou diferente disso, mas seguramente a experiência deles me serve, não só deles, mas de tantos, deve servir para os mais novos como um exemplo para reflexão, para que os acertos sejam aproveitados e os erros sejam evitados. Provavelmente você não seria político se não tivesse tido o exemplo dentro de casa, né? Seu pai sempre gostou de política, sua mãe também, aliás, eles são da mesma idade, né? Militaram juntos desde o Colégio Paz de Carvalho, colégio público, e depois o Jader faz uma carreira meteórica, né? Chega governador do estado, senador, presidente do Senado, aí o Alcione depois vem um pouquinho depois, nessa circunstância. A pergunta que eu te faço é assim: para qual deles você puxou? Para qual deles você mirou ou quando foi fazer a sua primeira caminhada lá pelo ano 2000, por aí? Eu te diria assim que eu prefiro dizer o que as pessoas quando dizem para mim, quer dizer, de que a sensibilidade da dona Alcione, a voz parecida com o senador Jader. É igual, né? Então é uma coisa que eu diria, como um filho normalmente, você é a mistura, certo, do pai e da mãe. Perfeito? Agora, claramente, eu volto a dizer,
eu tenho por responsabilidade seguir aquilo que ambos conseguiram construir de maior legado, de maior virtude, e fazer com que o que o tempo permitiu aos dois que pudessem eventualmente ter de equívocos, que estes equívocos possam me servir também como exemplo para que eu não incorra. Outro dia eu entrevistei aqui o empresário Oscar Rodrigues, que comanda o Grupo Líder, e ele me dizia o seguinte: só tem dois tipos de família. A que tem problemas e a que esconde os problemas. E aí eu pergunto para você, teve algum problema entre você e seu pai, entre você e sua mãe, alguma briga, alguma circunstância que possa ter afastado vocês um pouco e depois ter melhorado? Quando os meus pais se separaram, foi um drama. Eu era muito novo, foi um sofrimento pessoal absolutamente marcante. Marcante, uma coisa muito traumática, muito difícil. Eu saí de casa com a minha mãe, não aceitando as circunstâncias e o que tinha acontecido da separação dos dois. Eu ainda era muito novo. Obviamente que hoje não... Você tinha quantos anos? Tinha 14 anos de idade. Sim. Tinha 14 anos de idade. Meu pai era governador ainda. Sim. E aí saí de casa junto com a minha mãe. E foi um momento muito traumático, foi um período muito difícil. Você chegou a ficar sem falar com seu pai? Nós chegamos a ter problemas sérios. Um menino... Hoje, assim, não que eu aprove, aí, claro, isso não cabe aqui dizer coisas muito pessoais, etc., mas naquele momento não entrava na minha cabeça que meus pais não vivessem mais juntos. Hoje, casado, muito bem casado, pai dos meus tesouros, sou apaixonado pela minha esposa, apaixonado pelos meus filhos, mas hoje, claro, vejo... uma compreensão. Eu tenho uma compreensão de que homem e mulher acabam, por qualquer razão, não sendo possível continuar juntos, mas naquele momento foi um desastre, foi uma coisa assim horrorosa. Me lembro o dia que eu arrumei... Eu peguei uma maletinha pequena, coloquei travesseiro dentro, coloquei um pijama, coloquei minha farda do colégio, saí do quarto, meu pai estava tomando uma sopa, quando ele viu aquela mala, ele disse: "Está indo para onde?" "Estou indo embora com a minha mãe." E foram mesmo? E fomos. Então foi uma coisa muito marcante. E como foi o reencontro com teu pai? O reencontro quando vocês realmente conversaram, digamos assim, não sei se houve essa conversa, mas uma conversa de homem para homem. Acho que foi depois de um tempo que eu não estava tendo capacidade de estar no convívio do novo ambiente familiar dele. Ele me chama e diz: "Helder, vamos colocar aqui vamos conversar e vamos... queria que tu entendesses as coisas como são." E aí, claro, conversa de pai e filho, de um adulto com uma criança, com um adolescente, e a partir daí compreender, certo? E hoje, graças a Deus, tenho 2 irmãos fruto do segundo relacionamento do meu pai. Como é o relacionamento? Relacionamento muito bom. Nós nunca vivemos na mesma casa, mas um relacionamento maravilhoso, um relacionamento que sempre quando podemos... nos encontramos. Tenho uma irmã que estuda hoje fora, fazendo ciência política, e tem sido um orgulho para nós. Então, a partir daí, efetivamente, volto a dizer, não que eu tenha aprovado, mas você tem que entender as circunstâncias e as decisões de um casal perfeito. E tocar a vida. O Jader vem a governador do estado em 1982, com a tentativa do PSD retomar o poder, né? E ele foi eleito basicamente com o apoio do coronel Alacide Nunes, né? E ele fez um governo, digamos assim, de coalizão muito forte com a esquerda,
aliás, derrota o coronel Passarinho. Quando, na sua opinião, assim, claro, de olhar hoje, né? Porque naquele momento você era muito criança, você acha que o Jader saiu um pouco da esquerda e veio mais para um lado que, digamos que houve essa grande circunstância no Pará das acusações de corrupção e essas outras coisas? Eu primeiro acho que a acusação ela independe de ser direita ou ser de esquerda. Eu acho que nós estamos vendo aí diversos episódios, seja hoje, do mas passado, naquela etc. época, nos anos 80, o PT ainda era insignificante, né? Naquela época, nos anos 80, o PMDB era uma grande frente. Eu acho que, primeiro, assim, nós PMDB era praticamente a exatamente, esquerda, nós né? tínhamos, na verdade, nós ainda estávamos vivendo a fase ali em que o PMDB tinha o papel de aglutinar todos aqueles que faziam o enfrentamento à ditadura o PT depois, e etc. Então, todos viviam, na verdade, no mesmo ambiente. Perfeito. Eleição de 82 é fruto disso. 86, numa avaliação do governo dele, elege Hélio Gueiros, elege Almir, elege Jarbas e elege 90% da bancada de deputados federais, 90% da bancada de deputados estaduais. Quer dizer, é uma eleição 86 consagradora para a liderança do senador Jader. À época, o governador. Que ele construiu a partir de 82. A partir de 82. Perfeito. Aonde começa a guerra? Onde começa o enfrentamento? Quando o Hélio Gueiros, eleito por ele o governador, monta uma estrutura de destruição do senador Jader, de destruição, perfeito. E a história mostra isso, há uma ruptura dos dois, até que chega em 90 e o Hélio Gueiros apresenta o Cherfan e o senador Jader se coloca como candidato a governador, que seguramente deva ter sido talvez a campanha mais ácida já vista na história relativamente contemporânea do Estado. O Jader ganhou por 3 mil votos. 7 mil votos. 7 mil votos, mas numa campanha duríssima. Duríssima. Eu recordo, eu era menino, em 90, eu tinha 10 para 11 anos de idade, assistia a televisão e recordo como se fosse hoje, era acusação de que ia ser preso, não tinha negócio de fair play, não tinha meias palavras, era cabeça para baixo, era canela, como diz na linguagem popular. Então, ali, efetivamente, quando começa essa onda de acusação? A partir desse enfrentamento com o Hélio Gueiros, ele como governador, até que em 90 o Barbalho ganha e em seguida exerce o seu segundo mandato, depois o Hélio Gueiros vira prefeito, etc. E acabaram em 98 se reconciliando. Foi uma reconciliação. Mas houve a questão do Hélio Gueiros, mas todas as acusações passavam por um enriquecimento do Jader, né? A RBA, o jornal que já era anterior à eleição, fazendas e um monte de acusações que o Jader hoje responde na justiça, né? Algumas questões eleitorais também que passaram nesse sistema. E aí o Jader se torna também, pensava que ele estava acabado, né, na eleição de 94, porque não consegue eleger o Jarbas Passarinho. Almir Gabriel vence aquela eleição. O jornalista Lúcio Flávio Pinto diz que foi uma estratégia do Jader derrotar o Passarinho sem vencer o Passarinho nas urnas. Não é verdade. Não é verdade. Ali, claramente, o Jarbas não foi... E aí, sem tirar o mérito do doutor Almir. Mas ali, na verdade, o Jarbas, ele perde a eleição fruto do Plano Real, que vem como uma onda, o Fernando Henrique, com o Plano Real, e faz com que o Almir seja eleito governador do Estado. E o senador Jader teve acesso à pesquisa e informou ao governador Passarinho de que as pesquisas mostravam o Passarinho com mais de 60%, mas tinha apenas 12% de consolidação. O resto havia possibilidade de migração de voto.
se acontecesse um fato novo. E aí o fato novo qual é? Plano Real, Almir, Fernando Henrique, e vem a onda que na época fez. E depois o Almir também volta a falar com o Jader, né? Foram adversários muito, apesar do Barbalho ter em 86 colaborado com a eleição do Almir, apesar do Almir ter sido nomeado prefeito de Belém no governo Jader, mas eles acabam tendo afastamento, na época que o Almir era senador e o Barbalho era ministro do Sarney. Quando depois o Almir vira governador, acabaram tendo uma relação muito difícil, foram adversários muito duros também. E ao fim do ciclo, ao fim da vida do Dr. Almir, ele se reaproxima do senador Jader. Depois do Hélio Gueiros ter se reaproximado em 98, o Almir se reaproxima em 2010. Na eleição do Juvenil. Na eleição do Juvenil. Helder, o teu grande batismo de fogo, na realidade, não foi ser eleito prefeito de Ananindeua, mas sim a disputa no governo do Estado em 2014. O que você aprendeu naquela eleição? No primeiro turno você ganhou, né, por 50 mil votos, se eu não me engano, e depois é derrotado no segundo turno. O que aconteceu? Primeiro foi uma experiência fantástica. Eu agradeço a Deus a lição, a oportunidade de ter sido candidato a governador, de ter debatido o Estado, de ter tido momentos inesquecíveis que quando tenho a oportunidade de rememorizar, são momentos únicos que eu pude viver naquele processo eleitoral. Antes do processo eleitoral foi uma coisa fantástica, nós criamos um movimento Queremos Ouvir o Pará, e eu percorri vários municípios ouvindo as pessoas, deixando as pessoas falarem, crítica, sugestão, e era uma coisa muito bacana porque eu chegava no município, tinha lá 300, 400, 500, 1000 pessoas, ficava lá em pé durante 2, 3 horas, passava o microfone. Foi uma estratégia de ouvir as pessoas para que eu pudesse me preparar e conhecer a realidade do Estado para chegar no processo eleitoral e, sendo vitorioso, poder governar tendo absoluto conhecimento de todas as regiões, o desafio, e não ficar apenas na teoria do gabinete, na teoria da ciência, do conhecimento, e ir para a prática para ouvir o depoimento das pessoas. As pessoas desejam ser escutadas e nós que exercemos vida pública, nós temos que ter a capacidade de ouvir as pessoas. Então isso foi uma experiência muito interessante. Quando chega o processo eleitoral, a campanha é muito bonita, tive a oportunidade de vencer o primeiro turno, tive 49,88% dos votos, por muito pouco, não fui vitorioso no primeiro turno. E quando chega no segundo turno é uma outra eleição, porque aí as cartas estão jogadas na mesa, todo mundo apresenta as cartas que possuem, e aí prevaleceu a máquina, prevaleceu o cheque moradia, prevaleceu a estrutura usada pelo governo do Estado para vencer as eleições, tanto que, posterior a isso, o Tribunal Regional Eleitoral caça o governador exatamente por abuso de poder político, pela utilização da máquina pública, e quem diz isso não sou eu, é o Ministério Público que proferiu a acusação e o Tribunal Regional Eleitoral que caçou o governador, que hoje exerce o mandato através de uma liminar da Justiça. Portanto, aquela eleição foi uma experiência fantástica em que eu pude amadurecer muito, pude me preparar ainda mais, e Deus me deu a oportunidade de, ao momento em que não fui vitorioso como governador, de exercer a função de ministro de Estado para ajudar o Brasil e ajudar o Pará. Vencer a máquina é muito difícil e, obviamente, você vai enfrentar a máquina outra vez. É claro, a máquina, o poder de um governo estadual em que envolve não é o candidato
são todos os servidores públicos comissionados, são todos aqueles que estão no governo junto com o poder constituído, porque não estão lá por concurso público. Então, todos esses são candidatos. É o fornecedor que é candidato a continuar fornecendo, é o prestador de serviço que é candidato a continuar prestando serviço, é o empreiteiro que é candidato a continuar trabalhando para o governo que ali está. Então, há um movimento. E sem contar com diversos instrumentos que fazem com que haja a interferência, certo? Seja através de apoio dos municípios, de prefeitos, através de convênios, seja todos os demais ingredientes. Mas foi uma disputa bonita, uma disputa que eu agradeço a Deus ter tido o privilégio e a oportunidade de ter vivido esta disputa e o ensinamento da derrota. É fundamental que as pessoas possam entender que tem vezes que você ganha ganhando, ganha perdendo, tem vezes que você perde ganhando, que você ganha perdendo, e eu perdi ganhando. Foi verdadeiro que você tinha encomendado o terno da posse? Ou isso foi apenas uma butade, Mas você esperava ganhar aquela eleição no segundo turno, ou não? Não, eu acho que chegou um determinado momento da eleição, ainda no primeiro turno, que efetivamente os números mostravam que nós tínhamos chance de vitória. Perfeito. Agora, eu sou da tese que tem um jargão popular que eleição e mineração só depois da apuração. Eu levo ao pé da letra essa questão e eu acho que você não deve calçar sapato alto, você tem que ter humildade, tem que trabalhar, tem que buscar ser vitorioso, seja na vida pública, seja em qualquer objetivo que você tenha. Você chorou naquela eleição ou não? Ficou triste, Chorei, recolhido? Chorei. E foi, volto a dizer, foi um momento difícil. Uma catarse. Certo? Foi um momento difícil. E aí, mas imediatamente a força de dizer que Deus sabe o que faz, certo? Há tempo para tudo. Se não era para ser, se Deus entendeu que não era para ser, e agradecer o privilégio de ter tido 1.800.000 votos. É muito voto, né? Ter a confiança de 1.800.000 pessoas, sem dúvida alguma, para mim é algo que eu me honro muito. E se naquele momento, no primeiro momento de tristeza, você tem que olhar para o lado e dizer, peraí, eu não tenho direito a não me sentir alguém que tenho que agradecer a Deus ter tido a confiança de 1.800.000 pessoas. Eu tenho que tomar como lição, verificar e avaliar onde errei e quais as razões naquilo que coube a mim que levaram à derrota para que eu possa aprender. Onde você errou? Se você tivesse que dizer uma coisa, onde você errou? Olha, eu acho que eu fiz o que eu podia fazer de melhor. O envolvimento do que tinha de melhor. Talvez as informações que me chegavam de pesquisa não foram as informações adequadas e corretas que pudessem ter norteado algumas estratégias. Uma leitura de pesquisa. Provavelmente. Agora, o governador Simão Jatene venceu aquela eleição por mais de 130.000 votos, né? E Belém foi quem mais deu votos para o governador Simão Jatene. E naquele momento daquela eleição, eu lembro que havia muitos votos no Helder Barbalho por causa de ter pregado a história em Santarém, que iria dividir o Pará, e também em Marabá. Até que ponto isso foi organizado na sua cabeça, Helder? Primeiro, uma absoluta inverdade de que eu defendia a divisão do Estado. Nunca defendi a divisão do Estado. Como pessoa, como cidadão, votei contra a divisão do Estado, mas sempre cumpri o papel de que a população tinha o direito e a legitimidade de escolher qual era o futuro do Estado. O que eu sempre defendi, Tito, é que nós temos que entender e interpretar o que os nossos irmãos do sul do Pará, o que os nossos irmãos
do oeste do estado querem quando eles chamam a atenção e dizem: ei, eu também tenho que ser visto. O Pará não se resume à Baía do Guajará até a BR-316. O Pará ele chega até Jacareacanga, até Afuá, até Viseu, até Santana do Araguaia, até Faro. Então, o que as pessoas queriam ali? Chamar a atenção de que elas têm o direito e que o governo tem a obrigação de trabalhar por todo o estado, tem a obrigação de se fazer presente, tem a obrigação de debater com todas as regiões, compreender que cada região tem uma pauta, cada região tem uma peculiaridade e que nós temos a responsabilidade como representantes de olhar por Belém, de lutar pela nossa capital, mas dar atenção também para os nossos irmãos das outras regiões, do Marajó que é sofrido. Então nós temos que compreender essa mensagem, perfeito? E essa sempre foi a discussão que eu fiz, de que não é possível nós aceitarmos que o governo seja ausente de regiões tão importantes, ou de uma cidade pequenininha, mas que tem paraense ou gente que escolheu Pará para viver e tem o direito, porque paga imposto, tem o direito de ser enxergado. Se por acaso você tivesse vencido a eleição, você iria lutar por um outro plebiscito? Não, pelo contrário. A minha missão, e eu continuo alimentando esse sentimento, é de mostrar que é possível fazer um governo que olhe por todo o Estado, que é possível fazer um governo em que o Estado, seja o governador, seja os órgãos de Estado, seja a partir, por exemplo, da Polícia Militar, ela tem que estar presente em todo o Estado. Ela tem que se fazer presente em todos os municípios. As pessoas não podem se sentir órfãs, imaginando o seguinte, que ela tem que se reportar a outro estado porque o seu estado não lhe propicia o mínimo de serviço. Se você for no extremo sul do Pará, as pessoas têm que ir para Palmas, no Tocantins, para ter um benefício de um serviço público, porque não tem a atenção do governo do estado. E isso eu falo no sul do Pará, mas falo também no Marajó, que tem que se reportar a Macapá, ou falo no oeste do Pará, que tem que se reportar para Manaus. Então a minha lógica é que nós temos uma responsabilidade, unir os paraenses fazendo um governo presente, mostrando que todos são importantes. Você pode até não resolver o problema, Tito, mas você não pode ser omisso. Você não pode ser ausente. O governante não tem esse direito. Nós estamos vendo, por exemplo, a situação que Belém está vivendo, a região metropolitana está vivendo da segurança pública. É um absurdo. Tem fórmula para resolver? A primeira iniciativa para resolver é agir. Não é possível que nós estejamos vivendo esse sentimento de guerra, esse ambiente de guerra em Belém, na região metropolitana, no nosso estado. Ô Tito, no ano passado a média de assassinato registrado foram de 12 pessoas por dia. Nós tivemos, nessa semana, 10 pessoas mortas em 4 horas. Aí eu fui pela 4ª vez, Tito, com o ministro, fui 3 vezes para o ministro da Justiça e agora com a criação do Ministério da Segurança, fui com o ministro da Segurança, para pedir a Força Nacional. Você acha que isso resolve a Força Nacional? Qualquer coisa, Tito, que se faça é melhor do que a omissão. O que não pode é ficar estático, assistindo as pessoas morrerem na rua e adotar a estratégia de que esse problema não é um problema do governador, que esse problema não é um problema do Estado, que esse problema não é um problema de todos nós. E aí, como me disse o Jugman na última quarta-feira, pegou o telefone e ligou para o Jatene: governador, estou lhe ligando para lhe colocar a Força Nacional e a Polícia Federal à sua disposição para ajudar a apurar, investigar e dar sustentação e apoio para esse momento de crise que o Estado está vivendo. E o governador responde para ele: não, tudo bem, muito obrigado, se eu precisar eu aviso. Que conversa é essa, rapaz? Se precisar? Tem que morrer mais quantos para dizer que precisa? Tem que se indignar, o Tito. Eu volto a dizer, a culpa da violência não é do governador, não. A culpa da violência é de tudo, do conjunto de problemas sociais,
certo? Econômicos e etc. Agora, na hora que o governador não faz nada, aí a culpa passa a ser dele. E isso não é possível, eu não aceito isso, eu não admito isso, porque ele tem responsabilidade, ele tem que agir, ele tem que mostrar quem é que está à frente do comando, tem que ter pulso, tem que ter ação, tem que ter iniciativa, e tem que mostrar para as pessoas que o Estado está trabalhando para promover a paz para os cidadãos. Helder, você foi foi secretário nacional do esporte, foi ministro da aquicultura. Pesca e aquicultura. Que foi extinto, né? Isso. E ministro da integração nacional. Você primeiro com a Dilma, aí depois aconteceu a conspiração do Temer, né? Como foi ficar nesse meio aí desse caminho? Uma hora com a Dilma e outra hora ter que ir com o Temer? Primeiro, quando a presidente Dilma me convida para ser ministro, tanto da pesca e aquicultura quanto de portos, eu fui escolhido pelo PMDB, pelo partido, para exercer ambas as funções. Quando acontece a crise que levou ao afastamento, ao impedimento da presidente Dilma, eu, a todo momento, mantive a minha posição de lealdade e de correção, tanto com ela quanto com o presidente Temer. De deixar muito claro a minha visão, a minha compreensão de que se tivesse que acontecer qualquer decisão política que viesse a trazer o impedimento da presidente Dilma, que isso acontecesse sem que houvesse qualquer precipitação desnecessária. Quando ela é impedida, sofre o impeachment, a partir de tudo que nós assistimos. A sua mãe, Elcione, vota contra, né? Vota contra. Vota contra num ato de lealdade e de correção, porque entendia que aquele processo não deveria ter sido feito da maneira como fez. E o presidente Temer, compreendendo da forma correta como nós nos comportamos nesse processo, me escolhe para ser ministro da Integração Nacional. Você não sentiu meio mal, não? De uma hora que está com a Dilma e de outra hora ficar com o conspirador da Dilma? Acho que ela, a presidente Dilma, sabe a forma correta, e o presidente Lula a forma correta como nós sempre nos comportamos, como o presidente Temer também. Perfeito. Tem absoluta clareza e compreensão. Se a deputada Elcione ou o PMDB do Pará tivesse votado pelo afastamento da presidente Dilma naquela oportunidade, seguramente nós teríamos agido de maneira desleal. Mas não. Nós agimos de maneira correta com ela, certo? Ela sabe disso, o PT sabe disso, porque acho que você pode perder tudo, menos a dignidade e a possibilidade de olhar no olho das pessoas sem se envergonhar. O convite do presidente Temer seguramente se deu por respeitar e saber da correção com que nós nos comportamos nesse processo. Ou seja, isso demonstra também a força ainda que o Jader tinha, ou tem, continua tendo, né? No governo Temer e teve no governo Dilma, porque, na realidade, a articulação política do Jader que leva você a ministro, né? Colabora sem dúvida alguma. E aí você, no Ministério da Integração Nacional, traz muitos equipamentos e que isso foi confundido ou certeza de ser uma campanha eleitoral antecipada. Como é que você responde a isso? Respondo de que as pessoas que dizem que é campanha eleitoral antecipada é porque estão acostumadas a trabalhar só na época da campanha. Aí acham estranho quem trabalha todos os dias. Como eu escolhi aproveitar a oportunidade de ser ministro para ser ministro do Estado do Pará e fazer com que o nosso Estado pudesse ser protagonista, pudesse ter benefício, pudesse ter conquista, que desde a época do Coutinho Jorge, desde a época do governo do Itamar, que o Pará não tinha ministro. Portanto, mais de 20 anos, 25 anos. E aí, quando eu sou escolhido ministro, o que eu digo? O que eu penso? Eu tenho que cuidar do Brasil? Tenho, mas eu tenho que aproveitar para ser ministro do Pará. E fui ministro do Pará no governo da presidente Dilma e fui ministro do Pará no governo do presidente Temer.
E claro, quando eu consigo trazer coisas para cá, quando eu consigo trazer benefícios para cá, aqueles que torciam pelo meu insucesso, aqueles que torciam para que eu não tivesse oportunidade de mostrar o meu trabalho, se incomodam. E eu assisto essas críticas como um elogio absolutamente extraordinário. E é uma demonstração de que é possível trabalhar sempre. Você participou aí do governo, das articulações lá do governo Temer, mas ao mesmo tempo nós estamos vendo um protagonismo muito grande do Poder Judiciário, protagonismo grande dos promotores, procuradores, né? A imprensa também é muito acusada. Você vê uma saída para essa crise brasileira? Acho que é a eleição. Você acha que a eleição vai resolver essa crise? Eu acho que a eleição, ela poderá, qualquer exercício de futurologia, ela é temerária nesse momento em face ao dinamismo que nós estamos vivendo na vida do nosso país. Portanto, eu creio que a eleição, ela permite a legitimidade, permite que aquele que esteja na função de presidente da República, que possa, a partir do resultado eleitoral, ter a oportunidade da construção de uma pacificação e de uma harmonização entre os poderes, entre a imprensa, e a partir daí uma expectativa otimista que nós possamos viver. Tem algum candidato com essa futuro melhor. estatura que possa fazer essa interlocução? No seu... Acho que nós estamos vivendo um momento tão excepcional que, faltando 3 meses para o processo eleitoral, ainda não se tem clareza de quem são os atores que estarão participando efetivamente da eleição, e seria precipitado aqui imaginar que fulanizar quem estaria nessa condição. Entre os atores regionais, você deve enfrentar o candidato Márcio Miranda, do DEM, que deve ser o candidato do governo, o candidato do governador Simão Jatene. Como é que você se preparou aí para enfrentar Acho que tem 2 projetos claros. Quem está satisfeito com o que está aí e o governo Pará há 20 e tantos anos sabe qual é o caminho que tem que seguir, e quem está insatisfeito e quer quer um projeto diferente, que possa ter a capacidade de construir novas iniciativas, novas políticas públicas, que possa ter a humildade, se eventualmente existe algo que seja positivo, continuar, mas acima de tudo mudar de maneira firme a maioria das políticas públicas e ações do Estado, que possa mudar. Eu me coloco como um candidato de oposição ao que está posto, e a sociedade terá a oportunidade. Claro que existem outras candidaturas que estão colocadas, não apenas outras pré-candidaturas que não apenas as que foram colocadas por você, mas acho que a população sabe quem é que tem compromisso. O que dizem as suas pesquisas? Sabe quem tem compromisso com a falência deste governo que chegou ao fim e quem deseja mudança. E aí a população terá a oportunidade. As pesquisas hoje internas que você tem me colocam, e eu só tenho a agradecer, com uma perspectiva extremamente favorável. Passou dos 30%, não? Sim. O senador Paulo Rocha, nas nossas pesquisas nós temos 38%. O senador Paulo Rocha aparece também bem posicionado, em segundo colocado. Nós tivemos agora nessa mudança do dia 7 e a partir daí algumas recolocações de candidaturas. A Úrsula, que é um belo quadro, se apresenta agora como candidata a senadora, estava colocada como candidata a governadora, se coloca como candidata a senadora. O Sidney, que é outro belo quadro, se coloca como candidato a senador. Portanto, acho que a partir de agora, com essas mexidas que estão postas, é que nós teremos mais clareza de quem são efetivamente os atores que estarão disputando e o que estarão disputando. Quais as alianças que você vê pela frente? Aliança com o PT? Nós estamos dialogando com todos aqueles que queiram mudança e que estejam dispostos a construir junto conosco um novo projeto para esse Estado. Uma nova dinâmica de trabalho, uma visão que possa fazer com que o Estado possa se desenvolver e possa enfrentar os seus problemas. Aqueles que pensem e se assemelhem com esta visão,
nós estamos dialogando. Helder, você tem processado as pessoas que têm falado sobre você na imprensa tradicional e até no Facebook, nas redes sociais. Por que essa atitude desses processos contra, principalmente jornalista, eu cito o nome, o jornalista Ronaldo Brasiliense, que foi condenado há pouco por ter chamado você um sinônimo? Crítica é uma coisa, desrespeito é outra. Eu me dou respeito. Eu respeito as pessoas. E eu não dou direito a ninguém me desrespeitar partindo do princípio de que acha que pode ou deixa de ter esta condição. E a decisão da Justiça é uma demonstração clara se é jornalismo ou se é falta de respeito. Jornalismo, a crítica, a investigação, eu aplaudo e sou absolutamente defensor da imprensa livre. Agora, ninguém está imune a desrespeitar absolutamente ninguém. As pessoas têm que entender que precisam respeitar o próximo. Isso será o rumo da sua campanha? Respeitar o próximo. Respeitar as pessoas e exigir, é claro, reciprocidade. O que é que você espera nos próximos meses no Pará e no Brasil? Eu espero que a gente possa, primeiro que a economia do nosso país possa reagir, nós possamos fazer com que efetivamente o emprego possa ser retomado, que o custo de vida das pessoas possa diminuir. E espero que nós possamos chegar ao processo eleitoral num nível de fortalecimento das instituições e amadurecimento da sociedade para que as escolhas sejam as melhores possíveis e que a partir destas escolhas nós possamos ter um horizonte e um futuro melhor para o Brasil e para o Pará. Muito obrigado, Helder Barbalho, pela sua entrevista. Eu que agradeço. Mais obras e mais trabalho por toda Belém. Tem a regularização fundiária do Terra da Gente, beneficiando mais de 8.000 famílias. Tem um auxílio mensal do Bora Belém, garantindo comida na mesa para quase 70.000 pessoas que antes não tinham nada. Tem os cursos gratuitos do Dona de Si, ajudando nossas manas a começarem seu pequeno negócio. E mais que tudo, tem a tua participação. Belém, Prefeitura da nossa gente.